beleza? Tô gravando esse vídeo como no mês passado eu deixei disponível aí 2 aulas sobre o Shema Forest, né? E aí essas 2 aulas foram para explicar como funcionava a árvore sefirotal e como que estão posicionados no nosso na abóbada celeste os anjos Shem. Bom, eu queria agora mostrar como que funciona a ritualística, né? E pelo caminho a gente vai passar aí por algumas coisas. Futuramente eu vou falar mais detalhadamente sobre alguns aspectos do que eu vou falar hoje. Mas a princípio eu vou dar um grande vislumbre geral de como que eu entendo a ritualística e o que é Lúcifer, o que são os anjos, por que os anjos Shem não reconhecem os anjos enoquianos como anjos, porque eles estão em esferas diferentes, essas coisas. Lembrando que assim, isso é só o que eu aprendi e é como eu aprendi. Às vezes a pessoa está falando uma coisa e eu estou entendendo outra, né? Então assim, é só a minha visão que eu queria deixar registrado aqui. Não é nada além disso. A verdade absoluta não existe, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou ficar aqui no cantinho, eu acho que vai dar pra gente começar. Então tá, começou aqui, tá? A gente começou na última aula, quando a gente foi falar do Shema Forest, a gente ficou falando, eu entrei muito no aspecto da Cabala, no sentido de que a Cabala não é aquela coisa plana que todo mundo conhece. A Cabala é isso aí, é uma sabedoria tridimensional. São tubos, não são caminhos. O que liga uma esfera a outra não é um caminho, é um tubo. E não é, as sefirotes não são círculos, são séfiras, são joias, tá? Se você pegar, então a gente tem Blavatsky, né? A Blavatsky deixa bem claro lá na simbologia secreta dela lá a respeito disso. Inclusive, para ler Blavatsky, você tem que ler isso aqui. Eu tenho 6 domos de conhecimento da Blavatsky. Hoje a gente vai falar muito de Blavatsky, porque todo o conhecimento que eu tenho é baseado em Blavatsky. A gente vai falar muito de antropogênese, de cosmogênese e de antropogênese. Então, tirando toda essa maluquice de nazismo que o pessoal coloca aí, e que, porque a Blavatsky nunca viajou, ainda bem, né? Ainda bem que ela nunca viajou. E ela escreveu tanto sobre tanta coisa importante. Mas antes de ler Cosmogênese e Antropogênese, você tem que ler o 2, o Domo de Conhecimento, o segundo Domo de Conhecimento. É importantíssimo ler o segundo Domo. Assim como não adianta você querer ler o Zohar, tem um rabino aí que está traduzindo, e aí muita gente está querendo comprar o Zohar. Eu falo, mano, você já leu a Torá? Não tem como ler o Zohar sem ler a Torá. E é isso. Bom, enfim, não tem como ler os outros 2 livros de Blavatsky sem ler o Domo 2 primeiro, aí depois ler Cosmogênese. Eu ainda prefiro ler Antropogênese, mas eu vou inverter aqui e vocês vão entender por quê. Tá bom? Então, voltando a falar aqui da árvore sefirotal, né? Quem quiser mais detalhes, Domo 2 de conhecimentos da Blavatsky, e aí vocês vão ter que conhecer um pouco de judaísmo e cabalismo e esses ismos aí, tá? Não existe religião superior à verdade, então todas as religiões têm um pouco de verdade, é importante conhecer todas as religiões. Então, a gente aprendeu que nessa segunda imagem a gente pode ver que a gente precisa colocar essa árvore sefirotal num ângulo de 23 graus, ponto 5, porque é a inclinação do eixo da Terra, com uma luz refletida assim, para que
a sombra, do jeito que está aí a gente já tem um quadro muito mágico. Para quem faz a parte prática lá da disciplina dos arcanos, sabe que a gente precisa exatamente dessa magia aí para fazer as coisas acontecerem. Mas enfim. E aí então a gente vai pegar, já vai pegar agora e vai colocar ela de pé. Vamos pegar. Percebe que aí, por aí a gente já entende o que é essa mandala que o pessoal tanto fala. Ah, porque a árvore Seferotó é só uma parte da mandala. É, porque, claro, né? Ele é o reflexo da luz que está emanando. Enfim, é isso. Vamos colocar de pé. E aí, para a gente começar a entender, a gente vai ter que dar nome. Concorda? Então, vamos pôr nome nisso aí. Nome, prontinho. E esses são os nomes. Então, se a gente pegar o Sefer Tzirah, a gente pega aqui o Sefer Tzirah. É importante ter o Sefer Tzirah. Tem uma versão agora do Ayelka. Enfim, tem umas versões aí que são mais bem explicadas. Esse aqui é mais para quem está estudando mesmo, que é basicamente o texto, e é o texto curto. Ah não, esse é o texto longo. Tem o texto curto também. Você pega, né? No Sefer Tzirah a gente aprende que são 22 letras e 10 sefirotes, 32 raios de construção de Deus. Aí a gente vai tirar toda essa parafernália daí. Aê! Que legal! Então a gente já tem o nome e já tem as letras. Se a gente tem nome e tem letra, a gente consegue separar em mundos, né? Então, porque cada grupo desses de sefiras é manifestado em uma região diferente. Para a gente entender isso, vamos colocar o nome de Deus. Eu transliterei o nome. Então a gente tem Keter Hokmah Binah, Gesed, Geburah. Geburah e Gevurah, muita gente faz a cruz cabalística e não sabe disso. Gesed é Gevurah, né? Quando você está fazendo a cruz cabalística, que é Malkut, né? É que não tá aí, que é Da'at. Que é Da'at, que é um princípio de Da'at. Inclusive, vocês vão saber uma coisa sobre Da'at hoje que eu falo pra vocês, viu? Me abriu a mente, assim, me fez entender muita coisa. Mas enfim, não tá aí, mas aí você já põe na garganta antes de descer pra Malkut. Por quê? Porque aqui é Vênus. Malkut. Aí você faz Geburah, Gevurah. Na verdade você pode falar Geburah, Gesed, tá? São aspectos da mesma criação. Aí a gente coloca o nome de Deus, bonitinho, tá vendo? Yud, Ré, e depois o Vav, e por último o Ré. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, cada letra corresponde a um tipo de... Então a gente tem a emanação, a criação, a formação e a ação. A ação é o mundo aqui, a formação, a gente está falando do manto nupcial lá da noiva, do éter, dos éteres. A criação, que é a... Por falar nisso, isso é muito interessante. Antes da gente continuar, eu quero deixar claro uma coisa aqui. Muita gente fala assim, não, porque Deus é poder e não sei o quê. Não, realmente, Deus é o poder. A ideia inicial de pai é poder, tá? E a ideia de filho, de criação, é vontade. Então a gente tem poder, a força da vontade, por isso que todo mundo fala, vamos despertar a verdadeira vontade. Despertar a vontade com poder é criar, é o caos. Vontade com poder é caos, gente. Não adianta despertar a verdadeira vontade, você vai aprender tudo e não vai aprender nada, vai estudar tudo e não vai lembrar de nada. Para que grandes bibliotecas se não existe prática? Ora, elabora. Então, por quê? Sem o Espírito Santo, não tem como. Sem o Shem Forest, sem o Espírito Santo, sem o Sagrado Anjo Guardião, você não vai chegar em lugar nenhum. Bato nessa tecla. Sem o Espírito Santo, você não chega em lugar nenhum.
Santo vem de regular e espírito traz o objetivo. Então, poder de Deus com a vontade do Filho e a ordem do Espírito Santo. Então, é escola, teatro e templo. O trabalho tem que ser feito por isso tanta trindade, por isso manteneção, destruição. Se você for pegar lá nos hinduístas, você vai pegar lá Deus da criação, Deus da destruição, Deus não sei do que, não sei o que, porque eles são assim, eles não conseguem entender um conceito, ele é Deus, né? Mas eles não estão errados. Brahma, Vishnu e Shiva é a trindade perfeita, que vai representar direitinho Pai, Filho, Espírito Santo, e Ósis, Osíris e Íris. Ósis, Osíris e Ísis. E é assim. Mas o importante é que vocês entendam que tem que ter o poder. O poder. Deus. Por isso que todo mundo fica, eu oro para Deus e meu filho morreu. Você está orando por um poder, idiota. Não vai funcionar. Um poder é só o poder. Entendeu? Não dá. O Filho que cria e o Espírito Santo que mantém. Entenda, deixa de ser um cristão burro. Olha, acho que eu não devia falar isso. Tá bom. Entenda, irmãozinho, que é assim que funciona. Você precisa ter a capacidade de entender que você ora a Deus pedindo para que o Filho faça, porque o poder é dele, porque a vontade é dele, mas quem mantém, quem traz, quem leva e traz a coisa é o Espírito Santo de Deus. É importante, tá? Então não me venha discutir aqui que, mas você tá sendo, isso é coisa de cristão. É coisa de cristão, é coisa de cristão. Pode me chamar, eu sou cristão. Tá bom? Então vamos lá. Então eu vou voltar a falar de judaísmo. Agora que todo mundo já sabe, vamos falar de judaísmo. Então a gente tem emanação, criação, formação, né? E aí a gente vai dividir isso lá na árvore. Vamos lá? Dividimos na árvore. Então, Keter e Rockmah tá mais para emanação. Binah, então, isso tem várias... tem gente que divide Keter, Binah e Rockmah como emanação. Eu acho que é uma questão de matemática. E esse é Gevurah e Geburah, né? Gevurah, Gedulah, Gesed e Geburah, Tiferet, Hod, Netzah e Yosod como formação. Não. Isso. E por último, Malkut como ação. Essa é a forma que o pessoal de alguns cabalistas, acho que o Kabbalah Center divide assim. Alguns cabalistas dividem assim. Eu não sei exatamente de onde eles tiraram isso. Eu divido dessa forma que vocês estão vendo aí, porque eu prefiro seguir essa tradição mais antiga, que vem lá da minha tradição, lá da escola, porque quando eu vou aplicar, na hora de explicar, mais pra frente vocês vão entender que na hora de montar porque aqui, o que a gente fez? A gente tirou a informação do 3D e pôs em 2D. Agora a gente vai tirar o 2D e vai colocar num D só. A gente vai tirar todas as dimensões para conseguir entender a árvore sefirotal. Continua comigo aqui, que vamos lá. Então, beleza. Então, agora a gente já dividiu Então, vamos listar isso? A gente tem, vamos lá, Asiá, né? Então, também aqui no cantinho, né? Asiá, Netzah, Beriá e Azilut. E o princípio que criou tudo isso, né? Adam Kadmon. Lembrando que a árvore sefirotal somos nós. Adam Kadmon. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e jogar tudo lá no canto. Então a gente dividiu, percebe? A gente criou... a gente tem aqui, Adam Kadmon, o princípio criador, Adam Kadmon, emanação, criação, formação. Agora a gente vai pôr a Sefirot. Agora a gente vai começar o processo de tirar o plano e colocar em um D só. Então vamos começar. A gente vai colocar Malkut e Yesod lá na ação. Roberto, não existe ação em Yesod. Existe sim, os seus sonhos, a sua parte etérica. Não existe. O etérico é Yesod, é lua.
Sem emoções você não vive, meu filho. Sem emoções você não vive. Ó, é importante que a gente entenda agora, de uma vez por toda, que eu coloquei no mundo da formação Gevurah e Tiferet. Mas existe uma queda e a gente vai falar dessa queda mais pra frente. Binah e Hod. A gente tem agora... Eu coloquei Daat na emanação. Da emanação para cima já fica muito complexo de entender. Então, eu coloquei Daat na emanação por quê? Porque é exatamente o caminho que a gente vai passar pelo abismo lá do Crowler, lá, que é uma besteira aquilo. Mas, como simbologia, funciona perfeitamente. O Crowler, ele tinha lá um monte de maluquice, ele falava um monte de coisa, mas sabedoria ele tinha. Isso ninguém pode falar, que ele não era sábio. Tá? Ele tinha lá os trejeitos dele maluco, mas sabedoria ele tinha. E por último, a gente pega o que sobrou e jogou lá em cima no Adam Kadmon, tá bom? Então agora, a gente... Isso, acabou? Então agora a gente pegou as Sefirotes da... Ah, não dá. Sefirotes da primeira parte e colocou na segunda parte, tá bom? Então vamos lá. Agora, se a gente tem essas Sefirotes, a gente consegue dar planeta, porque a gente tem a correspondência. Eliphaz Levi deu a correspondência, um monte de gente. Blavatsky deu as correspondências pra gente. Se a gente conseguir, a gente consegue a correspondência em vários... A gente consegue correspondência até em Grimórios, se vocês... né? Então vamos pôr as correspondências aí. Antes, eu quero falar sobre a queda. Eu acho que é um assunto que a gente pode falar bastante sobre a queda, porque... Então, peraí. Primeiro a gente vai entender isso aqui. Então tá. Existiram duas grandes quedas durante a nossa história evolutiva, tá? A gente evolui em cadeias, e durante essas cadeias, a primeira queda é a queda do homem na matéria. Vivíamos no Jardim do Éden e fomos expulsos de lá. As pessoas interpretam isso como uma pessoa e um homem sendo expulso de um lugar. Segundo o que eu aprendi, e aí eu posso até mais pra frente gravar um vídeo sobre o assunto, na verdade, e se a gente entendesse o Adão como sendo hélio e a Eva como sendo um hidrogênio, e como a gente sendo átomos que estava se manifestando em corpo no Sol, e o Sol nos expulsou a gente, e aí a gente, como poeira estelar, começou a se manifestar no silício aqui na Terra, até que a gente conseguiu um corpo de carbono suficientemente capaz de aguentar uma alma humana, e a gente começou a encarnar na alma humana no carbono aqui. Seria interessante, né? Se a gente começasse a parar de olhar o livro do Gênesis como um livro de história e começasse a olhar como um livro de química, aliás, como um livro alquímico, se a gente começasse a interpretar os filhos de Adão e Eva como elementos da tabela periódica, se a gente começasse a interpretar toda a Torre de Babel como um procedimento mágico, entende? Tem alguns sábios que falam que o Bereshit, o Gênesis bíblico, é o maior livro de alquimia que alguém já escreveu, porque foi a alquimia que Deus usou para criar o ser humano. Então, eu não... Se tiver interesse desse assunto aí, a gente pode colocar aí um vídeo só sobre alquimia bíblica. E aí os rabinos me batem. Mas enfim, mas voltando aqui, vamos lá. Então, Deus criou o mal, tá? E eu provo para vocês. Se a gente for olhar lá em Isaías 45:7, Deus formou a luz e criou as trevas. Promoveu a paz e causou a desgraça. Eu sou o Senhor e faço todas essas coisas. E aí a gente tem a visão NVI, a gente tem a tradução
nova transliteração, não sei o que, não sei o que. A gente tem até a antiga Almeida Revista e Corrigida. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Então, meu amigo satanista, marmita de demônio, você está dando seu sangue para qualquer criatura, menos para um arcanjo. Um arcanjo jamais em toda a história vai beber sangue de alguém. Um arcanjo, ele não precisa disso, ele não quer isso. O que ele quer é a força de emanação de fé. E eu provo para vocês que quando vocês sigilam... Ó, vamos ver se vocês conhecem esse sigilo aqui. Eu acho que muitos de vocês conhecem esse sigilo aí. Sigilo bem bonito, né? Do tio Lulu. Agora, se a gente pegar e tirar só o sigilo, e se eu acho... Nossa, eu acho que eu já vi esse desenho em algum lugar. Vamos ver? Nossa, olha onde está o desenho. Então quer dizer que quando eu estou cultuando esse sigilo aí, eu estou cultuando Da'at. Não é uma taçazinha que simboliza o ser humano, não, meu amigo. Mentiram para você a vida inteira. Você está cultuando Da'at. Quando você cultua, quando você chama um ser com esse sigilo, você está chamando algum ser de Da'at. Provavelmente o ser que está ocupando o manto de Lúcifer. Que também é um manto criado pela humanidade. Lembrando que é assim, a estrela da manhã era Cristo. A humanidade criou um ser demoníaco chamado Lúcifer, que é um manto que cobre um demônio. E aí vem, tipo um cargo. Esse manto depende do tempo. Lúcifer mesmo, que é o Luzbel, que agora virou o deus do trabalho, o Arabel, ele já está perdoado desde muito tempo. E você está aí cultuando alguma coisa que é de Da'at. Então tá. É daí que vem também o 666. Se vocês entenderem, tá vendo que esse sigilo ele faz referência, na verdade, não só a Da'at, mas também a Gevurah, Gedullah, que é o rigor, né? E o coisa. Mas também faz referência a Hod e Netzah. Mas não do lado de cima, do jeito que tá ali, né? Do lado negativo. A gente está falando das Clifots, né? Lembrando que Da'at... Então, assim, lembrando que assim, Deus criou isso, né? E como Lúcifer e tal, e o pessoal conseguiu identificar lá, eu esqueci, eu acho que faz... Não sei se foi o Lavey, alguém escreveu... não. Foi no livro de Goethe que apareceu a primeira vez esse sigilo aí, mas o cara foi sagaz. O cara foi sagaz, era isso mesmo que... Lembrando que é assim, gente. Da'at é só a sombra de Netzah, assim como... Yesod, a lua, é a sombra do sol, de Tiferet. Ó, a gente não pode esquecer que tudo isso é ora e labora. A gente está aqui orando, mas a gente tem que trabalhar. Comprem um telescópio e observem a lua, né? Eu tenho, quer ver? Eu vou colocar, eu tenho esse telescópio aqui. Ele é velhinho, folheirinho, mas dá para mim ver bastante a lua. Comprem um telescópio e observem a lua. Vocês estão vendo Da'at. Aliás, Yesod, que é a sombra de Tiferet. Não está errado. Não é só simbólico. A coisa acontece. A gente não pode achar que toda essa parte mágica é simbólica, senão desiste. Senão, não, é tudo na minha cabeça. Não, eu vou fazer patchwork. Faz patchwork, faz. Acha mesmo que o demônio só está indo lá na sua cabecinha. Então, assim, Da'at nada mais é do que a sombra de Keter. Assim como Yesod é a sombra de Tiferet. Olha na vida, o que é em cima é igual ao que está embaixo. Simples assim. Mas voltando aqui, vamos lá. E aí, galera? Gente,
O vídeo tá ficando enorme, ó. Se vocês olharem, tá com muita inserção. Meu computador já tá tendo dificuldade para compilar. Então, eu vou interromper aqui e vou gerar o vídeo da semana. E o próximo vídeo eu deixo para semana que vem, tá bom? Ficou 1 hora de material, é muita coisa, tá ruim até de gerar aqui. Eu vou fazer assim, vou dividir em 2 vezes, porque se vocês olharem, já tem 24 minutos, com essa pequena inserção no final aqui, já vai dar aí os 30 minutinhos, tá bom? Então, gente, desculpa mais uma vez. E semana que vem tá aí de novo, aí eu coloco o vídeo da continuação, tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus, que Deus possa abençoar cada um de nós e que o Espírito Santo de Deus... Aliás, acabei na parte de Lúcifer, né? Que Lúcifer... Não, tô brincando. Ó, que o Espírito Santo de Deus possa estar com cada um de nós, que é isso que a gente está estudando. A gente está estudando o Espírito Santo de Deus, tá bom? E, mas você acabou de falar que Lúcifer foi criado por Deus. Foi criado por Deus e ele teve toda a capacidade e determinação para fazer o que tinha que ser feito. Então, assim, tudo tem uma razão e um quê e um porquê. Então a gente não tem que ficar julgando. Nem mesmo Miguel jogou juízo sobre Lúcifer quando disputou o corpo de Moisés. Então, não é a gente que vai disputar, tá bom? É importante que vocês entendam isso. Então, quando você vê um irmãozinho luciferiano, entenda que ele está só adorando a Deus de uma outra forma. Ele está adorando o mesmo Keter que você, só que através de Dahat, tá bom? Fique em paz, fique com Deus, que Deus possa abençoar cada um de nós, hoje e até o fim dos nossos dias. E até a continuação do nosso vídeo. Falou, galera!